E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Começando então a aula 3, professor Maurício Rebelo, sou eu quem falo aqui, instituições e atores políticos, quem aplica as políticas públicas, iniciando então a cadeira de introdução à teoria política, novamente aula 3. Então, pessoal, a ideia hoje é falar então o que são instituições, né? Mostrar para vocês a importância disso, né? E como de repente a gente, o que basicamente também a gente estuda bastante na ciência política, mostrar para vocês uma aula talvez inclusive mais, não digo mais prática, mas mais próxima do campo de estudos da ciência política para vocês vislumbrar também o que a gente vem estudando, certo? Afinal então, professor, o que são instituições? Aí eu vos digo, é aquilo que está instituído, que possui certa estabilidade, as pessoas agem condicionadas por elas. Mas é pouco dizer isso para vocês, né? Eu sou muito acostumado, eu sou de uma linha de pesquisa mais institucionalista, então a gente é muito acostumado já a esse tipo de discussão. Então, o que eu vou resumir para vocês? Numa palavra, professor, se tu tivesse que resumir o que são instituições, eu diria regras. Repito, regras. Só isso, como no futebol. Quais são as nossas maiores regras? A nossa maior instituição, talvez, afinal, é a nossa Constituição Federal. Ou seja, naquele texto de algumas páginas, com vários e vários artigos, na Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 1988, é ela que regula várias e várias questões, como, por exemplo, direitos fundamentais no Brasil, como é que é ser preso, como é que é se vão na tua casa, o artigo 5º da Constituição, né, os direitos de primeira geração chamados no mundo jurídico, o sistema de leis, o sistema eleitoral, convenção de condomínio, sim, uma simples convenção do condomínio aí onde você mora, por exemplo, já determina que horário você pode levar o lixo, que horário que você pode fazer barulho. Isto já é um conjunto de regras e de certa forma já é uma instituição. Por isso que é importante, veja bem, preste atenção nisso, é um exemplo bem simples que eu estou dando, mas vai servir para ajudar vocês para entender como é complexo a questão institucional. Se tu tem uma convenção de condomínio que permite, por exemplo, que as pessoas façam barulho durante a madrugada, ou pelo menos não fale nada sobre a questão de horário de silêncio, então o cara resolve tocar bateria às 3 da manhã, né, acordando o prédio inteiro. E daí vão reclamar, ele vai dizer, a convenção do condomínio ela é omissa em relação ao barulho condominial, e isso está em convenção, ou seja, eu posso fazer barulho no momento que eu bem entender. Aí todo mundo vai se olhar e vai dizer, é verdade. Por que então é importante que todo condomínio tenha o horário de silêncio? Porque está convencionado, é uma regra que ninguém possa passar daquela regra. Se passar, vai ser multado, vai ser avisado primeiro e depois multado. Geralmente é assim que ocorre, pelo menos nos condomínios. Porque aquilo foi uma regra instituída. E por que isso é importante, professor? Porque a regra, se cumprida, condiciona comportamento. Então as pessoas são condicionadas a partir de certo horário, geralmente 10 e meia da noite, a fazer um silêncio maior, porque sabem que elas, ao tocar uma bateria, né, ao assistir uma televisão mais alta, ou até mesmo a fazer uma brincadeira, né, uma brincadeira entre adultos talvez um pouco mais alta, sabe que está sujeito a penalidades. Isso é importante, tá? Organizações também são um conjunto de regras e também são instituições. Exemplo, a Universidade Federal da Fronteira Sul é uma organização. Ela tem a sua regra, por exemplo, o regulamento da graduação. Vocês já leram? Vocês que estão iniciando aí, já perderam 10 minutos da vida de vocês para ler o regulamento da UFS? É importante, tá, pessoal? A URI, né, uma universidade aqui também privada, aqui da região do Alto Uruguai Gaúcho, a prefeitura da sua cidade também é uma instituição, ok? Para uma parte, eu não diria todos, tá, cientistas políticos, regras informais também podem ser consideradas, tá, instituições. Exemplo,
Hábitos e comportamentos humanos regulares. O processo de avaliação em sala de aula que um professor faz, que eu estou fazendo com vocês e logo já vou pedir. Eu sei. Que chato. Eu sou chato mesmo, eu vou pedir mesmo. Isto faz parte da formação de vocês. Isto então é uma instituição. Cumprimento com as mãos. O simples ato de cumprimentar é uma regra estabelecida, né? Quando a gente se cumprimenta com as mãos hoje, por causa da pandemia, a gente se cumprimenta com os cotovelos hoje, né? Hábito de rezar é um hábito, né? Então, se as pessoas em algum país têm o hábito de rezar, por exemplo, virado a Meca, aquilo é uma instituição sagrada, como no islamismo, né? Voltado a Meca, rezar algumas vezes ao dia para o Islã. Então, como eu disse, para alguns também isso podem ser consideradas instituições. Outros cientistas mais rigorosos não, vão dizer que são somente regras mais determinadas, mais formais, organizações mais formais, que são instituições. Mas, de certa forma, qual é a primeira instituição? A instituição nuclear de todas? Que geralmente isso é inevitável, é um conjunto de regras, é a família, né, gente? A família é a primeira instituição, ela condiciona e tem regras sim. Regras bastante interessantes, como por exemplo, vocês vão aprender na antropologia o incesto, né? As diferentes modalidades de incesto que existem em vários tipos de organização sociais. Então aquilo é uma instituição, né? Então tu não pode ter relações matrimoniais, por exemplo, na nossa formação, que a gente está mais acostumado das sociedades atuais, com irmãos entre irmãs, né? Isso é uma regra, né? Isso aí não pode ser quebrado. Ou seja, uma instituição. Aqui, então, nós vamos falar das principais instituições e aplicação de políticas. Em todos os países, então, existem diferentes instituições que condicionam a aplicação de políticas públicas. Ou seja, por que eu falei para vocês ali que a questão condominial era tão importante? Porque ali definiu uma regra que vai condicionar certa aplicação de políticas públicas. A ciência política é dona de fazer isso, ou seja, algumas instituições no Brasil não são boas, vamos fazer reforma política. Quem não ouviu? Pessoal, a minha graduação inteira eu fui em seminário, não sei o que, eu não aguentava mais falar em reforma política e às vezes eu não aguento hoje achar que tudo vai mudar por causa da política, por causa de uma reforma política, não é? Não é essa palavra? Eu sou especialista nessa área. Ok? Então, se tu mudar algumas regras, como por exemplo o financiamento dos partidos, tu pode mudar os políticos e mudar como a sociedade enxerga a política. Ok? Por isso que instituições importam, por isso que as instituições são importantes. Porque às vezes a gente quer mudar as coisas, mas a gente tem que conhecer instituições que promovam as políticas. Isso aqui é essencial, tá? Então, a partir de agora, pessoal, eu vou comentar uma lista das principais instituições, né? O que são essas principais instituições e como é que elas se comportam? A primeira instituição é o poder executivo. Desde Montesquieu, vocês vão ver isso, eu falei sobre Montesquieu na aula passada, vocês têm uma divisão clássica, né, que é atribuída aos sistemas políticos atuais, que é poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Governos e poder executivo são tidos muitas vezes como sinônimo, embora não sejam. Porque governo é quem governa. Tomem cuidado com isso, tá? Porque vocês vão sempre achar que poder executivo é aquele que governa em parte. Eu vou mostrar para vocês também que faz diferença em alguns sistemas políticos, o legislativo também tem parte nesse governo. A burocracia às vezes tem parte nesse governo. Então o governo, eu diria que é algo mais geral. O poder executivo é algo mais formal. Ou seja, o poder executivo no Brasil corresponde à presidência da República. Ok? Pelo menos hoje, né? Vários países variam a sua forma de poder executivo. Vamos ver? Nós temos a chamada República Presidencialista. Depois existe a República Parlamentarista. A República Semipresidencialista.
a monarquia parlamentarista. Ah, rainha da Inglaterra, é isso aí, né? Talvez a forma mais tradicional e conhecida de poderes de governo não é o presidencialismo, como eu vou falar para vocês, e sim a monarquia parlamentarista, que é o caso inglês, né? Às vezes vocês nunca ouviram falar a expressão, poder de rainha da Inglaterra e tal, dizer que não tem tanto poder assim, da família real. Também temos outros exemplos como as monarquias absolutistas de alguns países ainda, principalmente em alguns países árabes, aqueles sultanatos e tal, etc. A gente vê mais ou menos esses países ainda terem essa forma de organização do poder executivo. Aí, nós, americanos, que quando eu digo americanos, eu digo todos do continente americano, né? Afinal, todos nós do continente somos americanos, a América, né? O continente americano, foi inventado então pelos nossos vizinhos aqui, os nossos norte-americanos, os estadunidenses, na época da sua revolução, ou na época da sua libertação, como quer que queiram chamar seu processo de independência, que ocorreu em 1700 e quanto? 1776, tá? Eles pensaram o seguinte, né? Eles gostavam de Montesquieu, os pais fundadores lá, os Montesquieu, Hamilton, Jay, eu falei na aula passada, o que nós vamos inventar? O que nós vamos fazer? Porque nós não temos um rei. Como é que nós vamos fazer? Vocês já se deram conta disso? Vocês já pensaram sobre isso? A origem da presidência da República? A ideia de presidente? Então vamos criar uma figura que se chama o chefe de executivo, mas quem vai ter um legislativo para controlar também, né? Para não ser uma ditadura, um monarca absolutista. Então vamos criar a figura da presidência, né? E aí foi criado, ou seja, antes dos Estados Unidos, da sua independência, antes de George Washington, né? Acho que foi o primeiro presidente, vocês podem pesquisar no Google aí, dos Estados Unidos. Não existia essa instituição de presidência da República, tá? Uma curiosidade histórica, no Brasil foi um dos poucos países que, quando teve a sua independência aqui na latino-americana, em 1822, na verdade eu acho que quase que o único, provavelmente, eu não vou dizer o único porque latino-americano abrange um termo muito grande, mas na América do Sul foi o único, tá? Que teve império. Nós tivemos uma monarquia, ou o período imperial que vocês conhecem na história brasileira, até 1889, né? Então, em 1822, nós tivemos a nossa independência com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, a época também que ele era muito novo e não poderia assumir, né? E depois foi Dom Pedro II até o final. Então nós tivemos já reis no Brasil, ok? Mas então desde 1879, já faz um tempinho, nós temos o presidencialismo, ou seja, nós temos a república presidencialista, tá? Aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: no Brasil, o presidente, será que ele é poderoso? Será? Vamos ver no próximo vídeo.